Olá, seja bem-vindo ao My Little Podcast. Você já sabe, eu sou Lohana e eu quero falar do céu. O tema de hoje é fermento. Por que fermento? Eu ouvi uma frase nesse dia, exatamente nesse dia, e eu fiquei muito impactada e eu cheguei a postar essa frase no meu stories para compartilhar com você e você poder meditar também. E diz assim, ó: tudo que eu ouço cresce dentro de mim e tudo que eu falo cresce ao meu redor. Vou falar outra vez. Tudo que eu ouço cresce dentro de mim e tudo que eu falo, tudo que eu pronuncio, tudo que eu libero cresce ao meu redor. Então, nós precisamos realmente pensar. A Bíblia está cheia de instruções a respeito da língua, né? Do poder das palavras. Então, quando Deus disse haja, tudo veio a existir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então existe um poder na nossa língua, né? Aquela que bem utiliza a língua, aquele que bem utiliza comerá do seu fruto, e assim também aquele que mal utiliza comerá do seu fruto, porque nós criamos quando nós falamos. Por isso que quando nós falamos, tudo se multiplica e cresce ao nosso redor. E quando nós ouvimos, tudo cresce dentro de nós. É bacana meditar nisso e refletir sobre isso. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você pensa, mas os bons costumes foram construídos. Eles foram edificados em nós, eles foram construídos dentro de nós. Princípios, valores, ética, toda a forma como você se comporta, que você entende o mundo, a vida, né? A sua escala de valores tem a ver, com os bons costumes, com aprender algo real, que é uma base para a tua vida. E esse arcabouço de conhecimento, essas ferramentas, tudo isso que compõe quem você é e a sua mentalidade, é baseado nisso que você vai tomar todas as suas decisões. Mas é difícil construir algo nobre, concorda? É o que eu sempre digo para as pessoas que eu converso ou que eu tenho a oportunidade de aconselhar, sabe? Tem um valor, tem um custo. Construir e viver algo bom, nobre, justo, sempre tem um preço, mas também tem um fruto de grande valor, impagável. Então muitas pessoas sofrem porque elas querem desfrutar às vezes do que você está vivendo, mas elas não querem trilhar o caminho por onde você andou, por onde você caminhou para se tornar essa pessoa, se tornar esse alguém que está colhendo algo bom. E é tão bom e você tem para dividir, você tem para compartilhar. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Uma noite, uma madrugada, Deus falou isso comigo, assim, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. E eu fiquei meditando nisso, eu falei, mas Deus, eu falei, será que pode mudar minhas companhias? Eu falei, o Senhor é meu pai, meu amigo, é meu Deus, né? Me aponta o que não tá legal, me aponta se eu tenho que me retirar de alguma mesa, se eu tenho que me assentar em novas mesas, né? Porque realmente demora tanto para você construir algo bom, nobre, justo, sabe? Altruísta. E olha isso, como que as más companhias, mas por quê? Porque elas são más companhias? Não, é porque elas falam do que elas vivem, do que elas carregam, do que elas acreditam. E quando você ouve, isso cresce dentro de você. E se você ouvir muito, isso vai se tornar uma verdade para você, né? Então a Bíblia diz assim em Romanos 10:17, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. Quando nós ouvimos o testemunho de fé de alguém, a nossa fé é automaticamente ativada. Quando você ouve pessoas que te encorajam, que acreditam em você, ou que estão vivendo algo bom, algo extraordinário, elas estão fazendo um movimento diferente, aquilo te inspira, sabe? Então elas compartilham e você automaticamente é ativado. Muitas vezes a pessoa só compartilha uma experiência e você é automaticamente destravado em algo que estava parado dentro de você e que de repente vem para fora e começa a produzir fruto. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você gastou um tempo, investiu um tempo construindo tantas coisas nobres e você começa a ouvir coisas, pessoas, notícias
ácidas, maldosas, vai chegar uma hora que você vai se corromper. Vai chegar uma hora que esse ruim, tão ruim que você escuta, com que você gasta tanto seu tempo, empresta os teus ouvidos, eles vão entrar dentro de você, essas coisas, essas informações, e elas se assentam, elas se acomodam, e elas começam a fazer parte de quem você é. Então, é um fermento muito ruim. É como se fosse um fermento tóxico que te desconfigura, que saqueia a sua identidade sem você perceber. Mas hoje é a filosofia e a bandeira do nada a ver. Ah, nada a ver. Nada, não tem nada a ver. Nada tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Então, assim, nós precisamos ser prudentes, prudentes, prudentes. Se você ouvir um jornal o dia todo só com notícias péssimas, terríveis, muito dificilmente você vai ter o seu coração cheio de esperança, cheio de expectativa, cheio de vontade de viver algo novo, de construir algo, de edificar, de romper, de produzir, de ajudar alguém, sabe? Porque a tua vida tá muito ruim. Imagina se vai ter tempo para ajudar alguém. Vai começar a reclamar, reclamar, reclamar. E coitado de quem tem que suportar. Porque assim como é bom ter alguém altruísta e gentil e divertido perto de nós, é bom ser essa pessoa para o outro também, né? Então eu quero compartilhar isso com você. Tudo que você ouve cresce aqui dentro de você e começa a produzir na sua mente uma formatação, uma estrutura de quem você vai ser daqui para frente. E tudo que você fala e que você declara começa a construir ao seu redor uma estrutura também. Pode ser um jardim bem florido, bem colorido. Algumas pessoas falam muito sobre isso, sobre o poder da palavra de Deus e o poder da palavra declarada. Duas mulheres que eu gosto que falam muito sobre isso é a Joyce Meyer, ela é americana, e a Camila Vieira, ela é brasileira. Então ficam aí duas dicas para você sobre o poder da palavra, não baseado na experiência das outras pessoas, mas baseado nas suas próprias experiências. Quando eu comecei a declarar, não o que eu estava vendo, mas o que eu queria viver, a minha vida começou a mudar. É o que elas dizem, sabe? Então essas mulheres inspiram, porque elas passaram por esse caminho. Elas entenderam que elas precisavam entrar num lugar, renunciar à opinião delas mesmas, renunciar a tantas crenças para viver o que a palavra propõe, o que Deus propõe em sua palavra, sabe? Então, entenda que a sua palavra é uma semente, vai gerar um fruto e ela é um fermento também. E ela pode fazer você pode fazer um bolo lindo com ela, ou você pode estragar toda a massa do seu bolo, tudo que estava sendo construído, tudo que podia alimentar tantas pessoas, pode realmente matar tantas pessoas. Então, faz esse filtro, tá bom? Seus 5 sentidos, eles não estão só no mundo natural, você também tem seus 5 sentidos no mundo espiritual, tá? E quando você ouve, algo é construído dentro de você. Então, escolha bem as músicas que você ouve, as pessoas que você ouve e as informações que te nutrem e que te alimentam, para que você possa produzir um fermento bom e fazer um bolo muito maravilhoso. E se sentir feliz, nutrido e poder repartir esse bolo com quem está ao seu redor e reverberar e fazer a diferença por onde você passar, ok? Eu deixo como uma reflexão para você e até o próximo My Little Podcast. Tchau, tchau, até lá!